De dezembro a março de 1996, na vila de Bratkovich e na pequena cidade de Busk, na região de Lviv, ocorre uma onda de assassinatos caóticos. Como resultado, 16 pessoas morrem. Todos os policiais locais estão concentrados na captura do assassino. Quem encontrar o criminoso receberá uma recompensa em dinheiro. Assim, o mecânico de automóveis de 29 anos, Yuri Mazola, passa a ser suspeito. Pouco tempo depois de sua prisão, a mãe do rapaz é informada sobre sua morte. Abuso de autoridade, asfixia mecânica. Após a prisão, o jovem não assinou a confissão. Quando o corpo do filho foi entregue à mãe, havia muitos sinais de espancamento. Uma vizinha de Yuri foi quem indicou o rapaz aos investigadores. Algumas semanas depois, os investigadores prenderam o verdadeiro assassino. Ele se revela um criminoso especialmente perigoso, cujo nome ainda é reconhecido muito além das fronteiras da Ucrânia. O nome dele é Anatoly Onoprienko. Oi, sou a Angelina. Seguimos com o projeto em que falamos sobre crimes de grande repercussão e pessoas perigosas. Não se esqueçam que seus likes e qualquer atividade neste vídeo nos ajudam a continuar o trabalho. Obrigada. Obrigada. No final do século passado, famílias inteiras se tornaram vítimas de Anatoly Onoprienko. Em 1999, ele foi condenado pelo assassinato de 52 pessoas, sendo 11 delas crianças. A vítima mais jovem do criminoso tinha apenas 3 meses de idade. A trajetória criminosa de Onoprienko se divide em 2 fases. Em breve vamos falar sobre elas. Anatoly Onoprienko nasceu em 1959 na vila de Loski, na região de Jitomir. O pai dele, um ex-combatente de guerra, abusava do álcool e quando o pequeno Anatoly completou 1 ano, ele abandonou a família. 3 anos depois, a mãe de Onoprienko morre de insuficiência cardíaca. Junto com o irmão Valentin, que era 14 anos mais velho que ele vai ser criado pelos avós. Mas logo acaba em um orfanato, onde vai viver até entrar no Instituto Florestal. Depois o Exército e a Escola Naval de Odessa. Até 1986, o futuro criminoso trabalha em viagens em um navio de passageiros. Dizem que já naquela época Onoprienko se envolvia em furtos, arrombava cofres, malas e bolsas nas cabines. A tripulação sabe dos casos de roubo, mas não consegue pegar o ladrão em flagrante. Eu o encontrei pela primeira vez em 2010, quando eu era chefe do Departamento Nacional de Assuntos Internos, da Ucrânia. Nos encontramos 7 vezes. A infância dele, aliás, não foi tão catastrófica a ponto de fazer uma ligação direta. O início maníaco dele e a infância dele. Ele saiu da Marinha porque o contrato acabou, simplesmente isso. No mesmo navio em que ele estava, sim, não o aceitaram mais lá. Mas muito provavelmente, novamente, não foi porque ele roubava, mas sim por causa do seu temperamento insuportável. É difícil se comunicar com ele porque é desagradável. Extremamente desagradável. Depois de sair da Marinha, Onoprienko consegue um emprego no Corpo de Bombeiros e passa a morar com a namorada que ama. Eles têm um filho. Mas o relacionamento não durou muito. Anatoly começa a sair com outra garota e logo deixa a família. No final dos anos 80, Anatoly Onoprienko conhece seu futuro cúmplice, Sergei Rogozin. Na época em que conheceu Anatoly Onoprienko, Sergei Rogozin já havia servido no Afeganistão e recebido a medalha de combatente internacionalista. Falavam dele como um cara excepcionalmente bom. Sergei é casado e cria uma filha de 10 anos. Os homens são amigos e juntos têm um pequeno negócio vendendo legumes e frutas. Certa vez, Anatoly Onoprienko sugere ao amigo ganhar dinheiro fácil cometendo um assalto. Assim começa a primeira fase dos assassinatos. Durante 3 meses de 1989, houve 3 episódios desse tipo. O primeiro crime eles cometem em 14 de junho de 1989. Onoprienko planeja encontrar um carro estacionado e roubá-lo, enquanto seu colega deveria dirigir devagar pela estrada e, ao receber o sinal, pegar o comparsa. Os criminosos encontram um carro Ziguli adequado na região de Dnipropetrovsk. Ao ver que havia um casal dormindo no carro, Onoprienko atirou no homem. Depois disso, ele ordena que a esposa assustada saia do carro. Lá fora, ela tenta pedir ajuda e Onoprienko a mata. O criminoso esconde os corpos na mata e incendeia o carro. Os homens dividiram entre si os 30 rublos obtidos e venderam o toca-fitas do carro no mercado. Fui investigador-chefe de casos especiais na Direção-Geral de Investigação do Ministério do Interior da Ucrânia. Departamento de Homicídios, tivemos muito contato por muito tempo com Onoprienko.
Sim, ele demonstrava seu poder sobre a vítima. Talvez isso o agradasse, muito provavelmente isso o agradava. Ele sentia prazer com isso, não pelo assassinato, mas pela possibilidade de ter controle total, pleno direito de decidir, de forma inquestionável e, digamos assim, irreversivelmente, com outra vida. Isso é poder. É uma espécie de droga. Uma pessoa viciada nisso. Assassinatos, do processo de matar. Sentir prazer com isso. Digamos assim, do fenômeno da morte, do fenômeno de morrer, de contemplar isso. E esse prazer chegava ao nível do prazer físico, até mesmo ao nível do orgasmo. Era isso que os movia. Porque, como posso dizer, o lucro, matar por lucro é o grau mais extremo, o mais extremo. Há outras formas de lucrar também. Pelo amor de Deus, você pode simplesmente roubar, pode furtar de qualquer jeito, não é necessário matar para isso. O segundo assalto foi cometido pelos cúmplices na região de Rovno em 16 de julho, um mês após o primeiro crime. Naquele dia, o casal Wasiliuk, moradores de Białystok, na Polônia, estava indo em seu Fiat visitar a sobrinha. No interior do carro, vi um homem e uma mulher dormindo. Quando o homem agarrou o cano da minha arma, atirei nele a queima-roupa e depois na mulher. Colocamos os corpos dentro do carro e fomos embora, transferindo os pertences dos mortos para o nosso carro. Tirei o anel de casamento de ouro da mão da mulher, joguei gasolina no Fiat e ateei fogo, mas antes disso retirei as placas polonesas. Quando o Fiat pegou fogo, fui a pé até a estrada onde Rogozin me esperava. Saímos no nosso carro com o que havíamos roubado. Esse crime se tornou um valioso lucro para os cúmplices. Naquele dia, as vítimas estavam transportando muitos pertences e uma grande quantia de dinheiro. Onoprienko fica satisfeita com o resultado do crime e, em agosto, as cúmplices vão para Odessa para vender o que roubaram. No dia 16 de agosto, voltando da cidade do sul, Onoprienko e Rogozin decidem cometer o terceiro crime. Dessa vez havia uma família de 5 pessoas no carro. Um homem de 45 anos, suas 3 irmãs jovens de 22, 25 e 27 anos e seu filho de 11 anos. O lucro do assassino, ao custo de 5 vidas perdidas, foi de 50 rublos. Naquele tempo eu era bem diferente e se soubesse que havia 5 pessoas teria ido embora. Naquela época, em 1989, eu ainda era meio homem, meio animal. Agora eu sou um demônio, não me arrependo. Mas naquela época, depois de matar aqueles 5, eu até tentei me suicidar. Sobre seu cúmplice, ele falou de forma bastante condescendente e, digamos, de cima para baixo. Por isso, muito provavelmente, ele simplesmente dominou seu cúmplice com seu carisma. E eu não acho que ali eram apenas ameaças simples. Ele simplesmente o subjugou, praticamente 100% sob seu controle. Ele suprimiu a vontade dele com suas ações, com suas conversas. Primeiramente, ele sabia convencer e impunha sua presença carismática a todos ao redor. 6 meses após o terceiro crime, em fevereiro de 1990, Anatoly Onoprienko cruza ilegalmente a fronteira com a Hungria. Assim terminou a primeira fase da vida criminosa de Onoprienko. Em 3 meses de 1989, os cúmplices mataram brutalmente 9 pessoas, incluindo uma criança de 11 anos. Ele sempre evitava falar das crianças. Categoricamente, mas explico em poucas palavras. Bem, era necessário para que não houvesse testemunhas. De novo, mesmo que fosse uma testemunha, mas nada vivo deveria restar. E, aliás, ele disse que em algumas outras casas ele também matou um gato e um cachorro. Tudo que é vivo deve ser destruído. Na vizinhança, na área onde ele atua... Onoprienko sabe que está sendo procurado. No exterior, ele consegue documentos falsos e até pede asilo político nas embaixadas da Grécia, Canadá e Espanha, mas é recusado em todos os lugares. 4 anos depois, ele é deportado. Assim, o assassino acaba voltando para a Ucrânia. Mesmo que digam que ele não cometeu mais crimes lá, não acredito. Nós não sabemos o que ele fez na Alemanha. Onde mais ele esteve, se ele foi para a Tchequia, nós não sabemos nada sobre as aventuras dele, nós não sabemos. Aqui está um episódio claro, começando da região de Kiev até Lviv. Isso foi o que ele fez. Ele foi 4 vezes a Portugal e voltou pela Europa. Enquanto isso, aqui o buscam como louco, procurando por ele na Ucrânia, Bielorrússia, Transnistria e Geórgia. E ele foi a pé por toda a Europa até Portugal e voltou. Ele diz, ninguém vai me incomodar, só estou andando, não faço nada errado. Quem vai ligar para mim lá? Dá para comer, ganhar dinheiro e arrumar onde dormir?
Está tudo certo, nem precisa de dinheiro. Enquanto vai e volta, já te esqueceram. Ao voltar para casa, o homem se sente muito tenso e tem medo de ser preso. No dia 31 de maio de 1994, algo estranho acontece com Onoprienko. Depois de voltar para a Ucrânia, no prédio da estação de trem, ele fica em pé em uma perna só e permanece nessa posição literalmente o dia inteiro. Assim, Onoprienko finge ser uma pessoa com problemas mentais, acaba indo para a delegacia e depois passa 3 meses e meio em um hospital psiquiátrico. É lá que ele percebe que seus crimes ainda não foram descobertos e que ninguém está procurando por ele. Logo após, o assassino recebe alta. Sem dinheiro e sem moradia, Anatoly fica na casa do irmão mais velho. Na vila de Narodit, na região de Jitomir, Onoprienko não consegue encontrar trabalho, então ele começa a pensar cada vez mais em voltar para a vida criminosa. Assim começa a segunda fase da vida criminosa do assassino. Em outubro de 95, ele rouba de um conhecido uma arma de caça, munição, rouba munição, uma faca e volta a matar novamente. Sobre esse período da vida dele, mais tarde vai se lembrar o irmão dele, Valentim. Afirmava que vendia vários produtos no varejo e no atacado. Deu para a esposa um relógio de pulso eletrônico, para mim uma jaqueta. Eu pensei que ele tinha tirado do próprio ombro, que ele mesmo usava antes. Notei que ele aparecia com jaquetas diferentes, calças diferentes, então quer dizer, ele tinha dinheiro entrando. No comportamento dele nada parecia incomum. Ele sempre dizia que a gente vivia aqui na pobreza e que ainda íamos viver pior. Discutíamos em família os assassinatos ocorrendo na Ucrânia e Anatoly também participava. Quando soube que meu irmão era suspeito desses assassinatos, fiquei em choque. Não consigo expressar isso em palavras. Em meados de janeiro de 1996, os investigadores ucranianos finalmente se convencem de que os assassinatos em massa seguidos de roubo estão sendo cometidos por uma única pessoa. Todos os casos semelhantes foram reunidos em série. Ao todo, nessa época, Onoprienko matou 43 pessoas e milhares de pessoas participaram de sua captura. No dia 14 de abril de 1996, Anatoly Onoprienko foi detido. Naquele momento, ele morava na cidade de Egorovo, na região de Lviv. A prisão aconteceu no apartamento de sua companheira, onde, durante a busca, foram encontradas inúmeras evidências que confirmavam o envolvimento de Onoprienko nos assassinatos. Naquele tempo, ninguém buscava especificamente só Onoprienko. O relatório oficial diz que todo o país estava à procura apenas dele, especificamente havia um retrato falado dele. Existem várias versões, a oficial da polícia, e é claro que ela foi divulgada, estava nos comunicados de imprensa, sobre os resultados das operações de busca e investigação realizadas com sucesso. Foi localizado o paradeiro do indivíduo suspeito de vários crimes e uma grande equipe de captura foi enviada. A versão mais realista é que foi o policial da área, que veio conforme orientação. Na central de plantão havia uma equipe de resposta rápida. Ele, sem esperar por eles, foi sozinho até o endereço. Quando ele chegou, foi na hora certa, apesar de um pequeno incidente. Anatoly Yurievich tinha uma arma de cano cerrado em uma das suas bolsas. A segunda arma de cano cerrado estava no armário. O investigador conseguiu chutar a arma para longe com o pé, começou uma briga e, nesse momento, chegaram os caras que ele não tinha esperado. Eu acredito na segunda versão, porque ela é mais plausível. Se você pegar 95 e 96, quando eu atirei em 43 pessoas, aquilo era uma caçada comum a pessoas. A única diferença entre caçar uma lebre e um lobo era que, nesse caso, era uma caçada a pessoas. Anatoly Onoprienko confessou 52 casos de assassinato, participando de reconstituições criminais. Os investigadores temiam que os moradores matassem o criminoso e, por isso, às vezes colocavam um colete à prova de balas nele. Já após a prisão, durante a cooperação com a investigação, o criminoso contou várias vezes que entrou em contato com uma certa força poderosa. Hoje, talvez na Terra ou talvez no espaço, existam algumas forças superiores que podem influenciar certas pessoas e programá-las a partir do espaço ou talvez da própria Terra. E certas pessoas devem fazer isso. Eu acredito que fui preparado para esse papel e cumpri a tarefa razoavelmente bem. Vale a pena matar por 14 copeques ou por um anel de prata? Foi aí que ele começou a criar argumentos mais convincentes. Sobre o fato de ele estar lá. Uma voz o guiava, como se o universo lhe desse dicas e tivesse determinado para ele. A mente superior definiu a fórmula e calculou quantos comunistas precisavam ser mortos, quantos homossexuais, quantos judeus maçons. Ele é um herói, um messias, que foi dotado com algo do alto. Ele atribuiu essa fórmula a si mesmo.
O julgamento de Anatoly Onoprienko começou em 3 de novembro de 1998. O caso dele ocupou 99 volumes e causou grande repercussão pública. O povo exigia fazer justiça com as próprias mãos contra Onoprienko. Outros acham que sou um assassino maníaco, mas na verdade eu sou a maior vítima. Eu fiz tudo isso e vi tudo isso, eu sofri mais do que todos. O que eles viram depois que vieram, choraram, falaram e só... Mas eu fiz tudo isso e matei essas crianças inocentes que olhavam para você. Junto com Onoprienko também estava no tribunal Sergei Rogozin. O assassino em série entregou seu cúmplice durante a investigação. No dia 1º de abril de 1999, o tribunal considerou Onoprienko culpado de 52 assassinatos e o condenou à pena máxima, a pena de morte. Sergei Rogozin foi condenado a 13 anos. Eu quero a morte. Pessoalmente, para mim como pessoa, esta vida já não é mais interessante. Estou satisfeito por ter cometido não um assassinato acidental, mas uma série de crimes planejados, porque agora minha sentença depende de uma decisão presidencial, o que significa que certamente haverá execução e isso me deixa satisfeito. No entanto, um ano depois, no ano 2000, o presidente da Ucrânia, Leonid Kuchma, assinou uma moratória sobre a pena de morte. Mais tarde, ele pessoalmente pede a uma organização internacional que faça uma exceção para Anatoly Onoprienko. Eu não vejo outro castigo além da pena de morte. Estou pronto para recorrer a todas as organizações internacionais, porque tais monstros não deveriam estar em nossa terra. No entanto, esse pedido é negado ao presidente, e a pena de morte de Onoprienko é substituída por prisão perpétua. Na cela solitária da prisão, o homem ficou por cerca de 17 anos. Segundo os funcionários da colônia de Jitomir, onde ele estava preso, os outros detentos não queriam ficar na mesma cela que ele. No dia 27 de agosto de 2013, Anatoly Onoprienko faleceu devido à insuficiência cardíaca. Os familiares do criminoso nunca o visitaram na prisão e não organizaram uma despedida para ele. Ele foi enterrado com dinheiro do governo em um local secreto. Sobre mim, Onoprienko, no geral, ele causou a impressão de ser uma pessoa totalmente fora do comum. O que não diziam sobre ele, que ele tinha pouca educação, nada disso. Mas como investigador experiente, eu diria que esse homem, no geral, ele é portador de certos conhecimentos. Sim, esse conhecimento é assustador, sim, a prática dele é realmente monstruosa e diabólica, mas ele é um tesouro, deveria ter sido preservado. Aliás, isso vale para questões como pena de morte. Lá nós o teríamos fuzilado, nada disso. Essas pessoas assim, devem ser protegidas como a menina dos olhos, precisam ser estudadas, é preciso se comunicar com elas. Por quê? Porque o próximo alguém vai seguir os passos dele e aí nós já vamos entender. Como nas reportagens anteriores do canal, seguimos mostrando pessoas e manifestações humanas para vocês. Ficaremos gratas se vocês não esquecerem de curtir este vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário. Até breve!